Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje um programa especial direto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E já que o nosso programa hoje está voltado para o público infantil, chegando às férias, período de férias, e você já pensou no que fazer? O que o seu filho vai fazer nesse momento? Se a ideia é gastar energia, que tal as colônias de férias? O Sesc Amazonas tem uma informação pra gente. Venha e traga seu filho para a Colônia de Férias do Sesc, segunda temporada 2015. As inscrições já estão abertas, várias atividades como slackline, canoa no cabo de guerra, muitas atividades recreativas diferenciadas e maior segurança para o seu filho. Monitores especializados para cuidar da segurança deles, lanche, atividades, hora da beleza, tudo. Todas as atividades da colônia acontecerão no balneário do Sesc. E se você estiver querendo informações, acesse o portal do Sesc que está na sua tela. Venha conosco participar da Colônia 2015. E já que o nosso programa hoje está voltado para o público infantil, que tal nós falarmos agora de alimentação? A gente sabe que desde os primeiros meses de vida surgem inúmeras dúvidas na cabeça dos pais, principalmente em primeira viagem. E hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades da alimentação infantil. Por isso nós estamos recebendo a pediatra a doutora Denise Nunes. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Só fala um pouquinho mais em cima. Aí. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder também estar compartilhando alguns conhecimentos com o público do estilo de vida. Bom dia. A gente está recebendo também a nutricionista Rita Machado, que já é parceira do programa. Rita, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Nádia, bom dia a todos também. Bom, e a gente vai debater um pouquinho aqui a respeito de alguns mitos e verdades sobre a alimentação infantil. E a nossa primeira pergunta é: como a alimentação, doutora, influencia no crescimento da criança, por exemplo? Na realidade, a alimentação, antes mesmo da concepção, a alimentação dos pais, durante a gravidez, o pré-natal é importantíssimo. Isso tudo vai influenciar na qualidade de vida da criança, não somente na sua nutrição. Porque a partir da concepção do bebê e até os 2 anos de idade é um período conhecido como 1000 dias de vida. E nesse período, o organismo realiza a sua programação para a vida toda. Então, toda e qualquer intercorrência nesse período, uma alimentação inadequada, vamos chamar assim, ou em quantidade ou em qualidade, vai interferir na vida futura, levando a várias doenças crônicas do adulto. Poderia citar a obesidade, a hipertensão arterial, todas as doenças crônicas degenerativas que atuam no adulto. Agora, existe também uma outra questão em relação aos horários das refeições das crianças, né? Porque saiu dos 6 meses, a gente começa a introduzir alimentos, frutas, legumes, peixes também. Existe um horário estipulado para que essa alimentação seja feita com mais qualidade? Por exemplo, comer muito tarde. É verdade que comer muito tarde atrapalha o sono da criança, doutora? Bom, a alimentação, ela não tem horário fixo quando a criança nasce. Quando está em aleitamento materno, nos primeiros 6 meses, é a criança que comanda. Uhum. Mas a partir dos 6 meses, a gente vai começar a colocar um horário que não é um horário de quartel, como eu digo. Porque você tem que conhecer o ritmo de fome da criança, para que você possa, aos poucos, ir adaptando a criança a um horário que é o horário formal que todos têm. E comer muito tarde não é bom para ninguém, né? Se você faz uma refeição copiosa, você vai estar dormindo durante o processo de digestão, e se você conseguir dormir, e algumas vezes a gente não consegue, né? Devido
a qualidade, a quantidade da alimentação, isso tudo pode influenciar e atrapalhar o sono da criança. Agora, passando um pouco para a Rita, ela estava afirmando aqui algumas coisas, essa relação da alimentação com o sono realmente existe, né, Rita? Influencia bastante também, principalmente como a doutora falou, que influencia na nossa qualidade do sono. Se você consome alguns alimentos, também influencia bastante. Por exemplo, alimentos fontes de gorduras ou então carboidratos muito refinados, como massas, pães, algumas comidas fritas também, influencia e muito na qualidade do sono. Então, a pessoa vai demorar muito para dormir. Então, você influencia também esse tipo de intervenção, né, entre o sono e a alimentação. Agora, hoje a gente vai tomar café da manhã juntinhas, né? Toda a equipe aqui, falando um pouco a respeito da nossa mesa aqui, Rita. Outra dúvida que os pais têm bastante em mente é em relação à fruta, por exemplo, com casca ou sem casca. O que fazer nesse momento? O que a gente pode falar para os pais que estão nos assistindo? Bom, quando a gente fala em alimentação complementar, logo depois de 6 meses, realmente a criança ainda não está com os dentinhos todos, então a gente tira um pouquinho a casca nessa primeira fase, mas em seguida já vai adaptando a criança a consumir todas as frutas que são comestíveis à casca, como a maçã, a pera, a uva. Então é importante porque na casca é que a gente encontra as maiores fontes de fibra. Uma fibra muito conhecida é a pectina, que tem na maçã, tem na pera. Fibras solúveis, que estimulam até a produção, até o intestino, a melhor função do intestino, e assim ela vai ter uma melhor qualidade de vida também. Então é importantíssimo o consumo das frutas com a casca, assim como as verduras também. Higienizar bem a fruta, higienizar bem a verdura logo que chega da feira ou do supermercado, fazer um bom armazenamento ou na geladeira ou na fruteira e assim fazer as diversas preparações que inclui, né, no cardápio da criança. Agora, doutora Denise, pode continuar. Eu gostaria só de acrescentar que em torno de 6 a 8 meses vai iniciar a erupção dentária. Isso na média, né? Uhum. E nessa idade, 6 meses, os dentes já estão muito próximos da gengiva, já estão na gengiva muito próximo, de modo que isso dá uma consistência que permite que a criança possa amassar os alimentos para então deglutir. Isso é importante porque eu vou fazendo tipo uma adaptação da criança para quando eu for introduzir os alimentos sólidos. Agora, em relação ao leite, pode ser a Rita, depois dos 6 meses de vida, por exemplo, a gente começa a introduzir esses alimentos. Mas aí, ao longo dos anos, com o passar do tempo, a gente precisa colocar, por exemplo, introduzir o leite na vida da criança, mas não o leite materno, principalmente a partir dos 2 anos de idade. Que leite deveria ser introduzido? Leite de vaca, leite de soja? Bom, vai depender, então, da intolerância da criança. Se a criança apresenta uma intolerância à lactose, além do leite de soja, nós temos o leite de outros vegetais, como a castanha do Pará, da amêndoa, que dá para fazer até mesmo caseiro na nossa casa. Mas se a criança não apresenta nenhuma intolerância, o leite de vaca é o mais indicado, depois dos 2 anos, tá bom? Ele é mais indicado porque tem mais fonte de proteína, tem gorduras também que são boas e ruins, no caso das saturadas, mas são importantes na alimentação da criança, são de suma importância. Então, o leite não pode ser um alimento que seja retirado da alimentação, ele vai sempre complementar toda a alimentação diária da criança. Agora, uma outra questão também, pode complementar, doutora. Bom, é o seguinte, a maioria das nossas mães estão trabalhando fora, de forma que elas tiram em média 120 dias de licença amamentação. E eu consigo conceder uma licença de mais 15 dias, onde nesse período a gente faz a transição para os alimentos complementares. Isso não pode ser efetuado antes dos 4 meses de idade. Então, você pode, se a mãe vai trabalhar o dia inteiro e não tem a mínima condição de retirar o leite e armazenar esse leite, a gente usa um leite que a gente chama de fórmula de partida, que são fórmulas industrializadas e que eles buscam se aproximar do leite materno, como se fosse possível, né? Chega próximo, mas nunca substitui. Então, a gente é obrigado a usar essas fórmulas. Quando a mãe não vai trabalhar, nós só fazemos isso a partir de 6 meses de idade, onde a gente introduz o primeiro alimento complementar, que são as frutas,
certo? Essas frutas, ela pode detalhar melhor depois, mas como pediatra, o que a gente orienta? Ela já falou que tem que ser bem lavadas, escovadas até, alguns até deixados de molho, dependendo, principalmente fruta que vem da terra. E a gente inicia amassada ou raspada bem fininha, esmaga a fruta. Então eu começo com uma pequena quantidade. Isso é muito importante, começar em pequena quantidade e a gente vai aumentando aos poucos. Por que isso? Primeiro, eu vou testar a tolerância da criança. Se ela tiver uma intolerância a determinada fruta ou até mesmo uma alergia, isso vai se manifestar. Se eu dei pequena quantidade, a reação é menor. E eu levo 3 a 4 dias para poder introduzir uma outra. Mantenho a inicial e vou introduzindo a outra. Por quê? Porque eu vou começar em pequenas quantidades também e vou aumentando aos poucos. Da mesma forma. E a mãe nunca deve deixar de amamentar após esse período. Culturalmente, a nossa população gosta muito das vitaminadas. Eu, assim, não oriento fazer isso. Por quê? Porque eu preciso desenvolver o paladar dessa criança. E se eu colocar fruta com leite, no final fica tudo o mesmo sabor. Eu já tive casos de crianças que a mãe queria dar fruta, ela não aceitava mais, ela nunca tinha comido uma fruta in natura. Certo? Então essa primeira fruta ela pode ser acrescentada tipo no lanche da tarde, em seguida a mãe amamenta. Se a criança tiver com fórmula, aí ela dá a fórmula depois. Vai chegar um momento que a criança vai se saciar com a papa, e aí ela vai recusar o leite. E aí vai diminuindo, é como se eu fosse fazer diminuindo a quantidade, né? Bem lentamente. Bom, doutoras, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os mitos e verdades da alimentação infantil. Se eu fosse você de casa, mamãe, papai de primeira viagem, que está enfrentando esse momento turbulento para algumas pessoas, né? Que tal você enviar suas perguntas e questionamentos para a nossa produção? Elas vão ser respondidas ao vivo. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já, até lá.